Aleluia! Nós vamos, nessa noite, prosseguir com o nosso estudo ao livro de Hebreus. Já quase chegando na metade do livro, nós estamos numa caminhada boa aí, chegando já quase na metade, logo vamos estar, quem sabe até o meio do ano, a gente termina esse livro, né? Livro precioso que nós temos aprendido muita coisa nesses dias. E já agora eu já peço para você abrir a sua Bíblia em Hebreus. Nós vamos parar no capítulo 6, no verso 8, mas nós vamos começar no capítulo 5, verso de número 11. Nós queremos aí aprender algumas coisas importantes sobre esse livro, que nos leva aí então a meditar sobre algumas coisas, e eu quero lembrar com você o contexto do que está acontecendo aqui, para a gente não se perder no nosso estudo aqui. Bem, o autor de Hebreus, ele acabou de explicar para os irmãos hebreus o que era o beabá da fé cristã. O que era o beabá da fé cristã? Que Cristo, ele era o apóstolo enviado de Deus, que era Deus representado aqui na terra pela pessoa de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível aqui na terra, e ele também mostra que Cristo como homem, ele era o representante dos homens diante de Deus como sumo sacerdote. E de que Cristo, ele era maior do que os anjos, Cristo era maior do que Moisés, Cristo era maior do que Arão, Cristo era maior do que Adão, Cristo era maior do que Josué, Cristo era maior do que a lei antiga. Então ele mostrou que Cristo é a supremacia de todas as coisas. Cristo é o Deus vivo, que é a majestade e é o dono da nossa confissão, que nós devemos confessar. Só que ele está lembrando tudo isso, e ele está olhando para um povo que já sabia dessas coisas. E aí nesse momento, quando ele olha para isso, ele está explicando os primórdios da fé, as coisas básicas, os elementos, as colunas da fé cristã, que centraliza na vida de Cristo, na pessoa de Cristo. Ele vem e pensa o seguinte, ele fica olhando para os hebreus, ele fala o seguinte: visto quanto vocês são maduros, no sentido de idade, ele fica impressionado com tanto tempo de cristianismo, com tanto tempo na fé, com tanto tempo ouvindo essas coisas, não a primeira vez, mas várias vezes. Ele olha para eles e fala assim: cara, se vocês estão nessa situação de eu ter que ensinar novamente os primórdios, as bases, os fundamentos da fé cristã, vocês são, desculpe a palavra, retardado. E quando eu falo a palavra retardado, não é na palavra no sentido vulgar, de que é uma ofensa gratuita, simplesmente eu quero ofender vocês, mas no sentido original da palavra. Retardado é aquele que é devagar, aquele que é lento, aquele que está fora do tempo, ele está atrasado em todas as coisas. Então retardado nesse sentido é justamente aquele que tem aparência de velho, tem aparência de maduro, mas na verdade tem comportamentos de uma criança. A sua mente, as suas atitudes, o seu comportamento não é de alguém maduro, sua aparência. Então ele está olhando para isso, ele está indignado, ele fala o seguinte: gente, vocês estão sendo crentes retardados. E esse é justamente o tema da mensagem de hoje, o crente retardado. E nós precisamos aprender, justamente com esse alerta que o autor de Hebreus faz aí, a gente pensar a não sermos como um homem daqui da foto. Você vê aí um jovem barbudo, né, grande, e aí sendo carregado pelos seus pais. É uma grande ilustração do que é de fato a questão de não ser maduro, mas imaturo. Nós como cristãos precisamos ser cristãos maduros. Essa é justamente a crítica que ele vai fazer aqui. Vocês são cristãos maduros? Vocês são cristãos experimentados? Vocês estão ouvindo muitas coisas há muito tempo. Será que vocês cresceram nisso tudo? Ou vocês continuam sendo meninos na fé? Então eu quero compartilhar com você justamente isso, lendo isso no texto, aí no versículo de número 11. Olha só o que diz. Vamos ler juntos? Eu quero ler até o versículo 14, que diz assim: do qual muito temos que dizer,
de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado nas palavras da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha que texto impressionante. É um soco no estômago. É uma chamada a crescer. É uma chamada a amadurecer. É uma chamada a sair da mesmice e ir para o confronto das mudanças. Vocês, por causa do tempo, o tanto de tempo que vocês têm de evangelho, era para vocês serem mestres. Olha o que ele está dizendo. Vocês deviam já estar ensinando outras pessoas, mas vocês estão tão meninos na fé que precisa que outras pessoas expliquem para vocês outra vez o quê? O evangelho. Vocês estão de brincadeira comigo, ele está dizendo. Vocês estão parecendo crianças. E aí ele fala assim que existem 2 motivos pelos quais o crente permanece como um bebê chorão, igual aqui na foto. Permanece uma criança. Ele vai usar 2 palavras aqui para ensinar a eles o que eles deveriam fazer para sair dessa criancice e ir para a maturidade. E a primeira palavra que ele usa é justamente negligente. O motivo de vocês permanecerem como crianças na fé, na vida espiritual, é porque vocês são negligentes. A pergunta é, negligentes no quê? Negligentes para ouvir. Para ouvir. O que estava acontecendo é que eles tinham bastante tempo de evangelho. Provavelmente eles participaram dos cultos, dos ensinos, das exposições que os apóstolos, os presbíteros faziam à igreja. Mas o que acontecia é que eles não davam ouvidos ao que eles ouviam. Não é simplesmente o fato de ouvir sonoramente, como vocês ouvem o som da minha voz nesse momento. Mas é simplesmente você dar ouvidos. É você remoer por dentro. Jesus, no Sermão da Montanha, ele faz questão de explicar bem essa questão. Ele fala assim, vocês que ouviram tudo isso que eu vos disse, aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, será comparado a alguém que exerceu a sua casa sobre a rocha. Então ele está dizendo o quê? Não é só ouvir. Tem que ouvir o quê? As minhas. E fazer o quê? Executar as palavras que eu vos ensinei. Então dar ouvidos é mais do que simplesmente deixar alguém falar a você. Não é simplesmente alguém soltar um som, mas é você entender a mensagem que te é enviada. E eles não estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo pouco caso. Eles estavam sendo negligentes. Não estavam dando a mínima para o que estava sendo dito. E por eles negligenciarem essa mensagem, estava fazendo com que eles ficassem retardados no seu crescimento. Estavam ficando para trás. Estavam ficando atrasados na vida cristã. Estavam muito tempo na vida cristã, mas com pouco crescimento, ou praticamente nada. E aí o problema aqui que está acontecendo é que eles não só não entendiam ainda as bases do evangelho, como eles queriam, como judeus, eles queriam colocar as suas bases misturadas com o evangelho de Cristo. Ou seja, queria fazer uma mesclagem, sabe? Fazer um café com leite. Um pouco de café e um pouco de leite. No vez de pegar alguma coisa sólida, mais pronta. A primeira coisa que eles precisavam fazer era entender que o evangelho de Cristo, ele é supremo a todas essas coisas. Eles precisam superar essa ideia de fundamentos do judaísmo. E é justamente isso que ele vai falar daqui a pouco. Mas a primeira coisa é que eles eram negligentes. Eu quero pegar um pouquinho essa ideia aqui. O que é negligente? Não quer ouvir. Não quer dar vazão. É a necessidade que a igreja tem para amadurecer, é ouvir as palavras do evangelho.
É necessário que a igreja ouça o que Deus quer dizer através da sua palavra. Só há possibilidade de crescimento espiritual se nós darmos ouvidos a que o Senhor quer nos dizer e direcionar. Porque senão nós ficamos paralisados. Uma criança que não ouve é uma criança também que não fala. Uma criança que não ouve também não é uma criança que consegue desenvolver. Por quê? Tudo que nós aprendemos, tudo que nós falamos, tudo que nós reproduzimos é com base no quê? Naquilo que nós aprendemos pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Esse é o que gera fé no nosso coração, é isso que gera mudança e também direcionamento. Como nós vamos saber como agir se nós não ouvirmos o direcionamento do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo? Então nós não podemos deixar de ouvir, nós não podemos deixar de prestar atenção, de entender que é importante, de entender que é mais do que relevante, é fundamental para nossas vidas ouvirmos o que Deus quer falar aos nossos corações. Para isso é necessário ler a tua Bíblia. Gosto na frase que Augusto Nicodemos diz: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a sua Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus em forma audível? Sabe o que você faz? Leia a sua Bíblia em voz alta. É isso que a igreja precisa para amadurecer, precisa ouvir. A segunda coisa que estava fazendo eles se tornarem crianças espirituais era a sua falta de exercício. Olha só que interessante. A ideia que o autor traz não é de um marmanjo pendurado no seio da sua mãe, mamando por aí. Não é essa a imagem que ele traz. A imagem que ele traz na sua apresentação da imaturidade dos hebreus é uma criança com cara de adulto, mas que não desenvolveu o corpo. É literalmente como eu coloquei aqui na foto. Uma cara de adulto, mas um corpo de criança. Porque o que ele está dizendo é que o motivo pelo qual eles não cresceram não é só porque eles não ouviram, mas também porque eles não exercitaram, porque eles não mudaram a sua dieta. Qual que é a dieta? Se você olhar bem aí, no versículo 14 vai falar sobre o leite. Eles tomavam o leite. Eu tenho um amigo meu, que ele, na época que nós éramos pequenos, a gente só queria, como toda criança, só queria viver de danoninho, né? Danoninho e miojo, era a ideia nossa que eram os melhores alimentos para se comer, é o que a gente mais gostava. E aí, quando a gente pensava em fazer isso, minha mãe virava para a gente e falava assim, ó, lembra do seu amigo? Ele era bem baixinho assim, comparado a todos nós, ele chamava Mateuzinho, justamente porque ele era pequenininho. E aí ela falava assim, sabe por que ele não cresce? Porque ele só come danoninho e come miojo. E era verdade. Toda vez que tinha na casa dele, o almoço dele era miojo e danoninho. A janta era miojo e danoninho. E de fato ele era menor, ele era mais fraquinho de todos nós. Porque a alimentação tem muito a ver com a nossa desenvoltura. Vá, por exemplo, em crianças lá na África que não têm, de fato, nutrientes suficientes para o seu corpo por falta de comida. O que acontece com eles? Muitas vezes eles já são da idade de 20, 25 anos, mas eles têm o corpo de uma criança. Porque é necessário um alimento mais sólido. É necessário mudar a alimentação, não só um leite levinho na boca, como é o início que todos nós temos no Evangelho. Mas é necessário então que nós engrossemos nossas gargantas para comer algo mais sólido. Dê a uma criança, por exemplo, um feijão para você ver. Um recém-nascido, um feijão. Você vai ver o dia inteiro ele com diarreia para todo lado. Por quê? Porque ele não suporta esse tipo de alimento. É muito forte para ele. Precisa ser o quê? Precisa ser leite. Então ele está dizendo o quê? Vocês estão numa estatura de pessoas que só comportam leite. Se eu trouxer para vocês um mantimento mais sólido, vocês vão jogar tudo para fora. Em outras palavras, é isso. O que vocês precisam fazer é exercitar, começar a ouvir. E ouvir então e praticar. Praticar é justamente o exercício. Veja nós como pessoas grandes. O que nós precisamos para manter esse corpo já em estado de maturidade?
Você pega uma colher e não está com um grão de feijão apenas. Hoje a esposa fez feijão, você enche a colher, você come o quê? Alguns são mais desesperados, não bota só uma colher e mastiga e engole. Bota 3, 4 para depois mastigar e engolir. Assim deve ser. E quando ele fala de maturidade aqui, é porque os judeus estavam vivendo um momento qual? Que eles não conseguiam engolir o quê? As tribulações que eles estavam vivendo. Eles não conseguiam engolir as dificuldades no evangelho que eles estavam passando. Eles não conseguiam engolir a situação difícil deles pedirem e muitas vezes não serem atendidos. Eles não conseguiam engolir as dificuldades de ser um cristão e resistir ao pecado. Eles não estavam conseguindo engolir coisas sólidas da maturidade. Porque crianças não têm esse tipo de capacidade. E é justamente isso que nós precisamos entender. A criança, quando ela não é madura, ela perece por falta de exercício. Ela não consegue suportar coisas porque o seu corpo não corresponde. Você imagina essa criança levantando esse peso que está mostrando na imagem. Esse é o peso das pessoas mais maduras podem carregar. Crianças não levam mochilas. Quem leva as mochilas das crianças? Os pais. Os pais são mais treinados. Então a necessidade é que elas vão gradativamente crescendo e exercitando mais, com alimentos mais sólidos, a sua vida com Cristo. E assim possam se nutrir e crescer espiritualmente. Existe uma coisa que nós precisamos entender, que é os efeitos da imaturidade. Os efeitos da imaturidade são alguns, mas eu quero citar 3. Quando você é uma criança, espiritualmente, existem algumas coisas que acontecem que a gente precisa tomar cuidado, para que a gente venha fugir da imaturidade. A primeira delas é que crianças, elas não sabem discernir entre o bem e o mal. Crianças não sabem, por elas não terem entendimento, igual os hebreus não estavam tendo entendimento para ensinar, e nem para aprender as coisas e engolir as coisas mais sólidas do evangelho, coisas mais do que básicas. Então eles poderiam cair no engano de qualquer um. Se alguém chegar para eles e começar a ensinar algumas coisas em nome de Deus, o que eles fariam? Pela sua ignorância sobre a verdade de Deus, eles fariam o quê? Acreditariam. Imagine se eu e você não estivermos preparados no evangelho de Deus para responder a razão da nossa fé. Quando chegar alguém bater na nossa porta e oferecer qualquer outro tipo de evangelho e dizer que foi em nome de Deus, o que nós vamos fazer? Abraçá-lo como se fosse verdade. Porque nós não conhecemos a verdade quando somos imaturos. A criança facilmente é enganada através de um doce. Ela é uma presa fácil. Por quê? Porque ela é de fácil engano, porque ela não tem conhecimento. A segunda coisa que a criança não tem é força. Você vê a foto aqui, por exemplo, dessas crianças brincando, na verdade, trabalhando aí com uma marreta. Criança não tem força. Quando nós estamos despreparados, nós não temos exercitado a nossa vida com Deus, nós nos tornamos fracos. Fracos no quê? Fracos no sentido de não conseguir resistir os trabalhos duros que vão de vir sobre nós. Como eu já disse, alguns aqui citando fraqueza, no sentido de não suportar as aflições da vida. Quando Deus não responder a sua oração, quando algum ente querido seu morrer, quando você estiver doente, quando a perseguição vier até você, quando as coisas não vierem da forma como você deseja, quando os seus sonhos não forem realizados, quando as coisas ruins chegarem e te cercarem de tal modo, e você vai ser como Jó, que era experimentado, ou como a mulher de Jó, que mandou amaldiçoa teu Deus e morre. Eis aí uma boa ilustração do que é um crente maduro, que é forte, como Jó, que fala, nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei, entende quem é o Senhor, mesmo no meio das dificuldades. E o outro, que é a mulher de Jó, que não é experimentada nos trabalhos, e bastou a aflição vir, e ela foi ali tomada por essa aflição e morreu
sufocada na sua fraqueza. Então, crianças não sabem suportar as situações difíceis, não têm estrutura nem maturidade para lidar com problemas de gente grande. E veja, todo cristão começa uma criança, é verdade, e o leite materno é necessário. Ele não está dizendo que não é necessário, mas o problema é quando passa-se muito tempo e a pessoa não cresce. E a terceira coisa aqui, que crianças não têm, que a imaturidade não nos dá, é frutificação, fertilidade. Crianças não são férteis. Elas não geram vida. Crianças, elas não conseguem ensinar nada, só aprender. Crianças não têm nada a passar adiante. Crianças não têm nada a distribuir e edificar a outros. Ele está dizendo, vocês já deviam ser mestres, deviam estar ensinando outros irmãos, deviam estar fazendo discípulos. Mas a pergunta é, por que vocês não estão fazendo? A resposta é simples, porque são crianças, não sabem nem o beabá direito do evangelho. Precisam, primeiro, não negligenciar a voz de Deus no estudo da palavra de Deus. Segundo, se exercitar numa vida crescente de maturidade no exercício das palavras ouvidas por Deus. Nós ouvimos, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então é sobre isso que está falando. Você ouviu essa mensagem, agora põe em prática, exercite ela. Isso vai fazer com que nós nos tornemos maduros ao decorrer do tempo. Esse foi o que ele ensinou do verso 1 ao verso 14. Agora nós vamos para o capítulo 6. O capítulo 6, ele nos mostra, no começo do capítulo 6, o texto que nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Acompanhe comigo. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Depois de ele citar a necessidade de crescimento espiritual para os hebreus, através de ouvir e não negligenciar a voz de Deus e exercitar naquilo que eles ouvem da palavra de Deus, aqui ele começa a mostrar para eles que eles precisam, para crescer, eles precisam deixar os rudimentos básicos e avançar. Deixar não significa abandonar. Deixar significa permanecer neles, mas ir mais à frente deles. É o quê? Exercitar-se neles. Crescer em cima deles. Eles são rudimentos. O que é rudimento, querido? É a base. Rudimento é o que sustenta toda a construção. É o alicerce. E então ele mostra aqui os alicerces que estavam em conflito entre os cristãos e os judeus. Eles tinham um conflito de fundamentos. Os judeus que estavam querendo abandonar a fé cristã, que já deveriam ser mestres, mas ainda eram meninos, era porque eles estavam confundindo ainda os rudimentos da fé. Porque, como você sabe, o cristianismo ele nasceu dentro do judaísmo. Significando o quê? Que existem princípios semelhantes nos dois. Como eu coloquei aqui nessa imagem, existe uma integração. Existe ali esse compartilhamento de ideias. Porém, elas não são as mesmas. E ele aqui cita 3 pares de doutrinas que os judeus queriam intercalar com a mensagem cristã. É mais ou menos assim, ó. A mensagem cristã está aqui, é o todo, é a verdade de Deus. Eles queriam somar a ela os rudimentos do judaísmo, para somar e fazer uma religião que eles pudessem, então, viver e acreditar nelas. Ele está dizendo, não pode fazer isso, você tem que permanecer nessa base. Não mude as estruturas, cresça com elas, e não
tente interligá-las, aquilo que é o velho rudimento e aquilo que é o novo. Eu quero passar com vocês aqui justamente essas diferenças que eles queriam colocar um com o outro. A primeira coisa delas é o arrependimento e as obras mortas. O arrependimento e a fé. É o primeiro item que ele cita. Deixemos para trás o quê? Os rudimentos, para trás não, deixamos à parte os rudimentos de Cristo, a saber, o arrependimento e a fé. É o primeiro. A diferença é que os judeus acreditavam que a salvação, ela era por meio de arrependimento e só. Simplesmente a minha mudança de atitude fazia com que eu me tornasse o quê? Um salvo. A salvação para eles era pelas obras, pelo que eu faço, pela minha obediência. Agora as obras de Cristo, as obras dos cristãos, a salvação é por meio da graça de Deus. A graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então isso não é a mesma coisa. É verdade que o cristão ele acredita que o arrependimento é necessário, mas o arrependimento não é um fim em si mesmo. Não basta eu me arrepender apenas, basta que eu me arrependa e creia em Cristo e receba a sua graça. Então não dá para você intercalar as duas coisas. Ou é uma ou é outra. Por isso que a graça é diferente da lei. A segunda coisa, o segundo par de dualidade aí que tem, que não daria para conceber no cristianismo com o judaísmo, era a questão dos batismo e da imposição de mãos. Esses são os rudimentos. Essa já é uma obra externa, não é mais interna, não é mais o arrependimento, o qual eu sou justificado por meio da fé em Jesus Cristo e pela graça, mas é também através de eu confessar isso publicamente, que é o ato do batismo. O ato do batismo, ele pelos judeus era um ato de purificação. O que é um ato de purificação? É mais ou menos o seguinte: eu vou e antes de entrar ao templo, eu vou e me lavo. Me lavo nos tanques. Aqui eu estou mostrando para vocês um tanque onde os judeus faziam essa purificação. Era basicamente tomar um banho mesmo. Eles entravam, tiravam as suas vestes, tomavam um banho, voltavam. Esse era o ritual de purificação. Esse era o batismo que eles tinham. Na fé cristã, o batismo já não é desse jeito. Ambos têm água, mas ambos têm ideias diferentes também. O batismo no cristianismo é só uma vez. Por quê? Porque ele demonstra o quê? Ele demonstra que Cristo, de uma vez por todas, morreu e ressuscitou. E nós, com ele, morremos e ressuscitamos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o batismo do cristão é uma vez só. O batismo do judeu era várias vezes. Ele tinha que se purificar sempre. Agora o cristão não. Cristo me purificou uma vez por todas, acabou. Ele é o sumo sacerdote que entrou uma vez lá, me levou até lá, até Cristo, e eu fui purificado completamente. Então o batismo do judeu, diferente do batismo do cristão. E então mais uma coisa também diferente é a imposição das mãos. Pela tradição, os judeus impunham as mãos como um ato de passar uma bênção para alguém. Essa é a ideia, por exemplo, que a gente vê nessa imagem aqui, quando Jacó abençoou os seus 12 filhos. Ele impôs a mão sobre eles e ordenou a bênção. Era uma forma dos judeus passarem a bênção, era um símbolo disso. Agora, o cristão, para que servia a imposição de mãos? No Novo Testamento, a imposição de mãos era para enviar alguém como missionário, como consagrar um presbítero ao ministério. Era diferente. Então a doutrina de imposição de mãos e a doutrina dos batismos para os judeus e batismo para o crente eram diferentes. Não poderiam ter essa conexão. Não poderia pegar o melhor dos dois, fazer um café com leite. Não dava. Cada um tem o seu princípio e é diferente e não é compatível. E o último par dessas coisas é a doutrina da ressurreição e do juízo final. Essas já são uma doutrina não mais externa como o batismo e imposição de mãos, mas agora é escatológica, o que vai acontecer no futuro. Aqui está na sua frente, em cima, está os saduceus. Os saduceus eram um povo da mais alta patente e da mais alta nobresia no meio dos judeus. Eles eram endinheirados. E eles não criam, por exemplo, na ressurreição dos mortos, não criam na imortalidade da alma
e não criam em anjos e demônios. Eles eram céticos a respeito disso. E é possível que entre os hebreus aqui existisse algum grupo que conheceu o evangelho e era dessa seita dos saduceus. Então ele está dizendo basicamente para eles que eles queriam trazer essa doutrina dos saduceus para dentro do cristianismo, assim como os batismos e assim como o arrependimento e a fé. Então ele está dizendo o quê? A ressurreição era uma doutrina verdadeira e genuína. Não dá para conceber a ideia de ressurreição como um princípio. Ela é um fato consumado. E a ideia do juízo final para os judeus era a ideia de como? Era a ideia de que você no juízo final ia ser avaliado pelas suas obras, e pelas suas obras você poderia ser aprovado ou reprovado. Para os cristãos, não. O juízo final é mediante a graça de Deus. Se você for um cristão, você recebe a graça da salvação e você não tem condenação. Agora, se você for ímpio e você não tem a Cristo, então você vai ser julgado pelas suas obras e condenado, porque não existe esperança nas obras, diferente do que os judeus acreditavam. Os judeus acreditavam que existia esperança no arrependimento, então poderia ter esperança pelas obras no juízo final. Então, não tem como você ter essa ligação dos princípios, misturar o que o judaísmo acreditava e que o cristianismo ajuntava e fazer o melhor de dois. Não dava. Então ele está falando, vamos deixar essas coisas, não mexam nas estruturas do evangelho, não mexam nos rudimentos do evangelho, permaneçam nele como bons cristãos, entendam que eles são superiores ao judaísmo antigo, eles são mais elevados, eles são mais perfeitos, e vamos crescer, vamos avançar em cima dessas bases para cima, vamos construir em cima dessas bases e alicerçar e amadurecer na fé. Então ele vai para o versículo agora, de número 4, que é um texto bem polêmico, que eu quero gastar um tempinho com vocês nele, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada e recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Veja, depois dele falar sobre o desenvolvimento do cristão, de exortar eles a permanecer nos rudimentos da palavra de Deus, na doutrina correta e amadurecer nessa doutrina correta, ele dá uma ameaça. O tom aqui é de ameaça. Ele fala o seguinte, em duas instâncias ele diz o seguinte: se vocês agirem e saírem dos rudimentos de Deus e abrirem mão sabendo que ele é verdadeiro e forem de volta ao judaísmo, vocês não têm volta. Não existe mais arrependimento que possa salvar vocês. Esse caminho da apostasia, o que é apostasia? Você conhecer algo, participar de algo, entender algo e se voltar com rebeldia a esse algo. Esse algo, no caso, é o cristianismo. Ele fala assim: se vocês agirem com essa apostasia e forem de volta para os velhos preceitos do judaísmo, não existe mais sacrifício que possa salvar vocês. É um caminho sem volta. A outra mensagem que ele traz é para aqueles que estão no caminho correto, aqueles que são cristãos. Para aqueles que estão no caminho com Cristo, existe a evidência de que vocês estão no caminho correto, que é os frutos. Vejamos isso no texto. O texto aqui, muitas vezes, olhando de maneira superficial, você pode pensar assim que o texto está dizendo que aqueles que já pertenceram e já foram crentes fiéis e foram salvos uma vez em Cristo, podem então ser reprovados, no sentido de ganhar a salvação e de repente mudar a sua forma de viver, a sua forma de andar e então perder a salvação. Mas não é isso que o texto está dizendo.
O texto está dizendo sim, de pessoas que, por causa da sua apostasia, comprometeram sua salvação. É verdade, que ele vai dizer assim, ó, é impossível, não é que dá certo de algum jeito, não existe uma solução, é impossível. Impossível o quê? Que aqueles que já foram iluminados. O que é iluminado, querido? Você imagina que você está no escuro, de repente você não conhece nada do ambiente, está num lugar escuro. Quando acende a luz, você consegue compreender a dimensão do lugar que você está, você consegue entender os limites e as coisas que estão ao seu redor, você consegue compreender. Essa é a ideia de iluminação. Uma vez que vocês entenderam o Evangelho, foi clareado na mente de vocês o Evangelho de Cristo, vocês provaram o dom celestial, vocês viram as coisas que não são da terra, mas são do céu, e vocês se fizeram participantes do Espírito Santo, viram o mover do Espírito Santo na igreja, e provaram a boa palavra, a verdade do Evangelho foi pregada a vocês, e vocês viram as virtudes do século futuro, aquilo que vai vir sobre nós, como o juízo final, e a salvação e a glorificação em Cristo Jesus, e vocês recaírem nisso tudo, não tem mais volta. Ele não está dizendo para pessoas que já foram salvas, ele está dizendo para pessoas que viram toda essa verdade, mas não, por algum motivo, por alguma coisa, não quiseram permanecer nesse caminho, que é o caso desses judeus. Eles estavam vivendo um momento de perseguição, eles estão olhando e estão avaliando, será que vale a pena o cristianismo? Ou será que é melhor a gente voltar para o judaísmo, que a gente vai ser menos perseguido e a gente vai ter uma vida mais confortável? Eles estão fazendo essa pergunta. Ele está falando, se vocês, ameaça, optarem por, depois de conhecer todas essas verdades do Evangelho, optarem por apostatar da fé, irem para outro caminho, vocês não têm mais solução. Se ele estivesse falando de perder a salvação, queridos, como a doutrina arminiana defende, a contemporânea, de que você, a partir do momento que você peca, você perdeu a salvação, e o texto que diz isso seria esse texto, por exemplo, a gente teria que argumentar então que uma vez pecando em Cristo, não existe mais salvação para ninguém. Porque o texto fala assim que é impossível. Por quê? Porque é como se você de novo crucificasse o Filho de Deus e o expusesse ao vitupério. Ele não está dizendo sobre uma vida de pecado. Ele não está falando de uma vida de alguém que já foi salvo. Ele não está falando para alguém que já é um crente em Jesus Cristo. Ele está falando para alguém que conheceu o Evangelho, como os fariseus conheceram, como os homens que andaram com Cristo, como Judas, por exemplo, viram toda aquela verdade do Evangelho, mas fizeram o quê? Não quiseram andar naquele caminho. Você vai dizer para mim, por exemplo, que Judas já foi salvo alguma vez? Judas nunca foi salvo. A evidência disso está no Salmo 22, que conta a história de Judas, antes dele nascer. A outra coisa também que evidencia é que os evangelhos sempre dizem que ele sempre foi ladrão. Judas nunca foi um convertido. Judas é o típico que Hebreus está ilustrando aqui. Outros também, como por exemplo, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é alguém que viu que Cristo era inocente, viu que Cristo era alguém diferenciado, viu toda a situação, foi clareado pela sua esposa que lhe falou sobre Jesus. Ele vendo que ele era realmente um cara diferenciado, ele falou assim, eu vou lavar minhas mãos, não vou fazer parte disso. Esse conheceu, foi iluminado, provou o dom, ouviu a palavra, mas ele não quis. A palavra apostasia, ela é muitas vezes dada para, sabe quem? Para o anticristo. Se nós dissermos que esse texto fala sobre perda de salvação, nós vamos ter que dizer que o anticristo, ele vai vir e vai se converter, e depois ele vai se apostatar e virar o diabo. Mas a gente sabe que isso não é verdade. O anticristo, ele vai sim participar por dentro da igreja, ele vai se infiltrar dentro da igreja, mas ele nunca foi da igreja. E a apostasia dele vai ser que ele, conhecendo toda a igreja, participando de toda a igreja, ele vai se rebelar contra a igreja. Não é de alguém salvo, é de alguém que nunca foi. Essa é a questão. A ameaça é justamente essa.
vocês, judeus, ele está dizendo aqui, vocês judeus que estão querendo, flertando com a apostasia, flertando em pensar que, mesmo conhecendo a verdade do evangelho, eu prefiro aquele, para vocês não tem mais solução. Ele está dizendo da típica blasfêmia contra o Espírito Santo. Você lembra daquele episódio onde os fariseus diziam assim, ele expulsa demônios pelo nome do príncipe dos demônios. Lembram disso? E aí o que Jesus fala? Qualquer insulto dado ao filho e ao pai lhe será perdoado. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não lhe será perdoado. É disso que ele está falando nesse texto. É sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque uma vez você fez essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ato de incredulidade em Jesus Cristo, o ato de você saber quem Cristo é, mas você não querer confiar nele, é justamente o ato que é impossível reverter. É impossível, porque Cristo deveria morrer de novo, deveria ser feito o sacrifício novamente, para que você pudesse ser redimido. E Cristo não vai voltar mais uma vez, ele já fez de uma vez por todas, e foi dada aí a nós essa questão. Então a primeira existe um caminho sem volta, o caminho da apostasia. Não vão por esse caminho, porque ele não tem mais volta. A segunda lição que ele traz aqui é a partir do versículo 7, que a gente lembra, por exemplo, da parábola que Cristo fez do semeador. Quem lembra dessa parábola? A parábola do semeador é aquela que ele sai a semear, e ele joga no meio do caminho, os pássaros vêm e comem, ele joga no meio dos pedregais, que tinham pedras e sufocaram, ela cresceu, mas logo não teve raiz em si mesmo e morreu, jogou entre os espinhos, foi sufocada e morreu, e jogou numa boa terra. O texto aqui parece nos fazer menção às sementes que foram jogadas em várias terras, a saber, a terra boa e a terra ruim. No versículo 7 ele fala sobre a terra boa. Olha só, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, que cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Está falando o quê? Existe uma terra, essa terra ela embebe a água da chuva, então existe irrigação, e existe a pregação do evangelho, que é a semente. O problema que está dizendo é que a terra não está na semente. A semente é boa, é a semente da palavra. A chuva é o crescimento na igreja, que nos nutre, que nos amadurece para crescermos e darmos fruto. Mas o problema está justamente na terra. A terra pode ser boa ou pode ser ruim. Veja que as mesmas condições de chuva e também de lançar a semente foi sobre o versículo 8, que fala sobre aqueles que não produzem coisas boas. Olha só, mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Ele está dizendo o que, em outras palavras? O problema estava na terra. A terra boa é aquela que foi salva por Cristo Jesus. E Cristo fez com que aquele coração se tornasse um coração bom para receber a palavra e desse frutos, 30, 70 e 100 vezes mais. Mas aquele que é uma terra dura, com pedras, ou uma terra com espinhos, ou uma terra que é, como nós falamos aqui, negligente, como a terra que caiu no meio do caminho e foi comida pelos pássaros, essa não há de produzir nada, não há de produzir frutos, e se produzir alguma coisa é espinhos e abrolhos. O que é espinhos e abrolhos? Esses negócios que a gente vê aqui na igreja, por exemplo. Carrapicho, né? Tiririca, essas coisas mais. São coisas que não servem para nada. São coisas inúteis. É uma terra maldita. É uma terra que o fim dela é ser maldita e ser queimada. Ele está dizendo o seguinte: para aqueles que estão em Cristo, não existe perda da salvação. Porém, aqueles que estão em Cristo vão dar frutos. Eles vão dar resultados da semente. Eles vão receber a bênção de Deus. Então, por um lado, aqueles que escolhem um caminho errado, eles não têm volta, porque eles apostataram da fé em Cristo. Por outro lado, aqueles que permanecem no caminho com Cristo, eles vão dar
evidências da sua salvação, que vai ser o quê? Produção de erva proveitosa. Então não existe essa desculpa, por exemplo, de pegar, já que eu não perco a salvação, uma vez salvo para sempre, então eu vou viver uma vida do meu jeito, a vida de pecado, uma vida de libertinagem. Não existe isso. Porque uma vida que vive em pecado e só gera abrolhos e espinhos, não é uma vida que foi salva. Então é um engano. Achar que alguém que foi salvo e pode viver do jeito que quer, é um engano de uma terra que não frutificou. Porque a evidência de que alguém foi salvo é que ela vai gerar erva proveitosa. Vai gerar frutos dignos de arrependimento. O que nós aprendemos então nessa noite? A meninice espiritual, ela é uma doença e precisa ser tratada. Querido, se você está ouvindo o evangelho sempre e não está produzindo frutos, você precisa repensar o quanto você está dando vazão ao que está sendo dito para você, o quanto você está ouvindo da voz de Deus e o quanto você está exercitando a sua fé. Porque a meninice, ela é os primeiros tempos que nós recebemos o evangelho. É verdade, nós somos como crianças, somos carregadas até aprendemos a andar. Mas o rumo natural da fé cristã é uma criança rejeitar, depois que ela assume um crescimento, ela abandonar o leite por uma papinha, e de uma papinha para uma comida amassada, de uma comida amassada, uma carne, e assim por diante. Ela ir crescendo o seu alimento e crescendo também a sua estatura. Então, se você é um menino espiritual, se você não sabe lidar com essas coisas, reveja quanto você está ouvindo a voz de Deus e quanto você está exercitando aquilo que você ouve de Deus. Segundo, negligência no ouvir e no praticar gera retardo espiritual. É você ter 50 anos de crente e não aprender coisas básicas do evangelho, como perdão, como ser generoso na obra de Deus. O que eu mais vejo ultimamente é ver cristão imaturo. E olha só, cristão imaturo de muitos anos de crente. Esse é um problema muito sério, queridos, muito sério. É o que está fazendo muitas vezes a igreja ser difamada por aí. Porque tem gente que tem 50 anos de crente, eu estou usando um número grande aqui, mas que seja 10 anos de crente, 5 anos de crente, que continua com a vida mundana, que continua ainda sendo apaparicado, enquanto deveria tomar uma surra para crescer. Como deveria aumentar a forma como ouve o evangelho para poder amadurecer. Para que ela pudesse suportar melhor as dificuldades que vem na vida. O cristão experimentado, ele passa por dificuldades, ele aprende com as dificuldades. Ele não desanima. Crentes que desanimam fácil só mostram que eles são meninos. Crentes que passam por dificuldades na vida e eles deixam de seguir a Cristo com intensidade, mostram que eles são crianças. Crentes que ouvem alguma situação que acontece no meio da igreja e ele fica desanimado a vir para a igreja, mostra que ele é uma criança. Crente que olha e espera algum resultado, ou espera alguma coisa e não vê nada acontecendo e ele fica raquítico. Ele está negligenciando o bom alimento que Deus tem disponibilizado para a igreja. Terceiro, meninos espirituais são de fácil engano, são fracos e infrutíferos. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quarto, precisamos avançar no crescimento espiritual, alicerçando as bases e não as trocando. Não tentemos adicionar nada ao evangelho. Não tentemos enfeitar o evangelho. Não tentemos colocar aquilo que nós temos dentro de nós, projetarmos no evangelho. Não. Abre mão de tudo que você tem e receba o evangelho. Então nós não temos que trocar as bases, nós temos que aceitar as bases, entender as bases o mais rápido possível. E não sempre alguém ter que o tempo todo ensinar a base tudo de novo para você. Nós temos que avançar
crescer, amadurecer. Quinto, salvação não se perde, ela só se ganha. Se salvação fosse conquistada pelas nossas mãos, talvez poderíamos perdê-la. Mas como elas não são conquistadas pelas nossas mãos, elas são dom gratuito de Deus, são um presente de Deus, então nós só recebemos. Nós não temos como jogar fora. Entende? Porque foi Deus que nos deu e também é Ele que nos sustenta. Sexto, o caminho da apostasia é sem volta. Cuidado. Cuidado nessa ideia de está sendo muito difícil, eu vou desviar, eu vou trocar de religião, eu vou para um outro lugar, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer dessa outra maneira. Não faça isso. Não faça isso, porque é um caminho sem volta. Conhecer o Evangelho e depois optar por outros caminhos sem ser Cristo é sem volta. Porque a incredulidade não tem perdão. Veja só, não estou dizendo aqui que uma pessoa que entrou na fé, ouviu a palavra do Evangelho, foi para uma outra religião e depois quer voltar, significa que ela não tem mais chance. Não é isso que eu estou dizendo, para ficar bem claro. Estou dizendo que ao momento da incredulidade, aquele momento quando você conhece o Evangelho, mas você opta por não crer nele, enquanto você não crê no Evangelho, você não tem salvação. Não existe salvação fora de crer em Cristo. Não existe. Portanto, o blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade, é escolher outro caminho sem ser Cristo. Então esse não tem perdão. Você pode ter vindo à igreja, participar da igreja, mas ele fala assim: afastai de mim, que eu jamais vos conheci, para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Outra coisa, a vida do salvo é dar frutos e amadurecer. Quanto de frutificação você tem dado? Quanto você amadureceu desde que conheceu a fé cristã? Você tem sabido lidar melhor com os problemas da vida? Você tem olhado o mundo de uma outra maneira? Você tem sido, diante das pessoas que falham com você, você tem sido mais generoso e amigável? Você tem olhado para os irmãos da igreja e tem algo para oferecer para eles? Você tem algo para ensinar para eles? São perguntas para saber se você está amadurecendo ou não. Porque quem amadurece, ele cresce para poder ensinar outros e também para poder ser ensinado e melhorar na sua vida em todos os sentidos. O fim dos incrédulos é a reprovação eterna. Outro, Jesus nos chama a avançar na graça e no conhecimento. Ouvir e viver. Ouvir e viver. Esse é o lema do cristão. Eu ouço, eu aprendo, eu executo. Eu ouço, eu aprendo, eu executo. Para quê? Para que eu não seja enganado, para que eu possa amadurecer, para que eu possa dar frutos. Essa é a vida do cristão. Portanto, vir à igreja é fundamental contra o retardo espiritual. Por isso que é tão importante vir à igreja. Pessoas que não vêm à igreja são aquelas que permanecem na mesmice, permanecem na criancice, permanecem no retardo espiritual. Não desenvolvem uma fé genuína, consistente. Não desenvolvem um relacionamento verdadeiro com Deus. Por quê? Porque eles não dão ouvidos ao que o Senhor quer dizer. Eles não exercitam uma vida de comunidade, de exortação mútua. Não vivem aquilo de andar de mãos dadas e caminharmos na direção de Cristo. Então eles são o quê? Eles são como aqueles que, não exercitando, atrofiam-se os músculos e não funciona mais. Por isso é tão necessário o ouvir e o exercitar. Quando atrofia, não tem mais jeito. Você perde a prática. Agora, aqueles que são trabalhados, experimentados nos seus sentidos, eles se tornam espertos, se tornam prudentes, se tornam pessoas que captam logo a situação e conseguem responder a ela de maneira vivencial e também de ensinamento. Conseguem ensinar como também se colocar naquele lugar e viver uma vida ali segundo Cristo. E último, ouvir palavras de exortação é necessário para o crescimento. Esteja sempre aberto a ouvir o que Deus tem para dizer para você segundo as Escrituras. Esteja sempre aberto a ser exortado, a ser corrigido pelo aquilo que Deus fala na sua palavra, para que você possa crescer e exercitar na sua fé e não ser uma criança, não ser um crente retardado, mas ser um crente
maduro e sensato. Amém? Glória a Deus.